Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler do verso 54 ao 62. Lucas 22, de 54 a 62. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro dali, chorou amargamente. Vamos orar. Senhor, em cuja presença nos encontramos, agradecemos-te o privilégio que temos de ser teus filhos, de ter os nossos nomes arrolados nos céus, de podermos estar aqui neste lugar que vamos consagrar a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor é para nós. E agora, quando estamos diante da Tua palavra, unge os nossos lábios e abre a nossa mente, prepara o nosso coração para nós entendermos o recado que Tu tens para nós nesta noite. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém? Meus queridos irmãos, é muito fácil amar as pessoas que nos são simpáticas, que nos elogiam, que curtem as nossas postagens. Mas quando nós descobrimos as suas fraquezas, quando nós descobrimos os seus enganos, quando nós percebemos que aquela pessoa não é a pessoa que nós pensávamos que ela fosse, quando nós criamos expectativas a respeito delas e depois percebemos que elas não são aquilo que nós pensávamos, nós nos frustramos. E, via de regra, nós nos afastamos, abandonamos aquela pessoa do convívio, da nossa amizade. Mas olha, graças a Deus que Jesus não era assim e não é assim. Como o Senhor Jesus nos conhece, Ele sabe tudo da nossa vida. Ele sabia, por exemplo, que Pedro iria negá-lo. Tanto sabia que o avisou. Olha, Pedro, essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro não deu muita importância, porque dissera a Jesus: Senhor, eu estou disposto a ir contigo.
eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Aí Jesus, que conhecia Pedro como ninguém, disse: Pedro, baixa a bola, eu te conheço, tu vais me negar. Jesus não abandonou Pedro, sabendo o que ele iria fazer. E o fato é que Pedro caiu, que Pedro pecou. E o que aconteceu com Pedro pode acontecer com cada um de nós. Mas para nossa alegria, para nossa segurança, nós cremos naquele Deus que não se surpreende com os nossos pecados. Olha, quando Deus chamou Moisés para ser o líder, para tirar o povo do cativeiro egípcio, Deus sabia das fraquezas de Moisés. Deus sabia das bobagens que Moisés ia fazer. Deus sabia que um dia, já nas proximidades da terra prometida, Deus iria falar para Moisés: fala a rocha que sai água. E Moisés, irritado com a incredulidade do povo, e às vezes o povo irrita seu líder, e Moisés, irritado com aquilo, ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha. Aí você diz assim: mas isso é uma coisa tão simples. E Deus disse: porque você desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida. Você diz assim: mas esse Deus é muito rigoroso. Só por isso o sujeito passou 80 anos, 40 anos só no deserto com esse povo, sofrendo tudo o que poderia imaginar, mas só porque feriu a rocha quando era para falar. Mas se você conhecer a história bíblica, você vai entender que Moisés foi um dos homens, talvez o único, que falou com Deus face a face. E tinha intimidade com Deus. E Deus tinha Moisés como seu líder, como seu servo. Um dia Moisés casou-se com uma mulher que ele não deveria ter se casado. E houve murmuração. Seus irmãos Arão e Miriam murmuraram, reclamaram. E Deus não gostou. E Deus puniu, especialmente Miriam. Miriam ficou leprosa porque falou do seu líder. Ela estava certa? Estava. Arão estava certo? Estava. Mas Deus não gostou que falaram do seu líder. E é esse homem que Deus defende e faz com que uma mulher seja cometida de lepra, que diz para Moisés, olhando para a terra prometida: tu não vais entrar nela, porque tu me desobedeceste. E a Bíblia nos diz que Moisés intercedeu, pediu várias vezes: Senhor, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E Deus disse: não, 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 chega. E a Bíblia diz que Moisés morreu ali. Deus o sepultou. Ele não entrou na terra prometida. Quer dizer, não entrou ali naquela época. 1500 anos depois, Jesus lá no Monte da Transfiguração, acompanhado dos seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, estava lá no monte. E a Bíblia diz que o rosto de Jesus transfigurou-se. E apareceram ladeando Jesus Moisés e Elias. Se você é espírita, vai dizer assim: olha aí, ó, Moisés reencarnou. Deus mandou, ele voltou e tal. E Elias, bom, mas Elias nem provou a morte. Elias não morreu, Deus o levou no carro de fogo. Mas lá está Moisés e Elias conversando com Jesus a respeito do seu martírio, do seu sacrifício. Em outras palavras, Moisés entrou ou não entrou na terra prometida? Lá estava Moisés com os pés naquela terra prometida, 1500 anos depois. Deus sabia do que Moisés iria fazer. Deus sabia de que Davi iria cometer os seus crimes.
Deus sabia quem era Sansão, e que Sansão iria enrolar sua vida por causa de uma mulher chamada Dalila. Deus sabia das bobagens que ele iria fazer, mas mesmo assim o chamou. E Sansão figura na galeria dos heróis da fé, do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Deus não se surpreende com os seus pecados. Deus não se surpreende com os meus pecados. Ele apenas se entristece. Mas Ele não nos risca da sua lista de amigos. Eu aprendo com Jesus que eu preciso amar as pessoas não pelo seu encanto e simpatia. Eu não devo criar expectativas a respeito das pessoas. Quando você cria muitas expectativas, você se frustra. E por isso que Jesus advertiu Pedro de que ele iria negá-lo. E Pedro negou a Jesus. E eu queria usar essa experiência de Pedro hoje para a nossa reflexão, para pensar que aquilo que aconteceu com Pedro, o pecado que Pedro cometeu, nós podemos praticá-lo e praticar outros. Como é que Jesus vai cuidar de nós, vai tratar conosco? Eu queria que você prestasse atenção nisso. A primeira coisa que eu quero dizer é que você vai pecar. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Correto? A Bíblia diz isso ou não? Onde é que a Bíblia diz isso? Todos pecaram e carecem ou destituídos estão da graça de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se corromperam. Não há quem busque o bem, não há sequer um. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E a verdade não está nele, e a palavra não está nele. É por isso que aquela oração que o publicano fez naquele templo, quando ele entrou, juntamente com o fariseu, e o fariseu fez uma oração cheia de considerandos, que só faltou a firma reconhecida. A oração do fariseu era assim: ó Deus, graças te dou, que eu não sou como os demais homens, ladrões, roubadores, bêbados, maldizentes, e eu não sou também como este publicano aí. E lá no fundo do templo, estava um homem de cabeça baixa, olhando para o chão, não ousava sequer levantar os olhos para os céus. E ele batia no peito. É como se ele dissesse assim: é minha culpa, minha máxima culpa. Ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Às vezes a gente pensa que esta oração do publicano, nós devemos fazê-la apenas no dia da nossa conversão. O pastor prega o evangelho, você quer entregar sua vida a Jesus, então faça a oração do publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas eu creio que esta oração o crente deve fazer todos os dias. Quando você acordar, a primeira coisa que você deve dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Porque a Bíblia diz isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia me diz que eu sou pecador. Qual é a diferença? É que eu sou um pecador alcançado pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é isso, que eu vou pecar, mas eu preciso acreditar que eu posso viver uma vida de santidade buscando a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: andai em espírito e jamais satisfareis as obras da carne. A palavra de Deus diz: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além das vossas forças. Ao contrário, juntamente com a tentação vos dará um escape para que possais suportar. Então você precisa acreditar que pode viver uma vida correta com Deus, de andar com Deus, numa vida de oração, de santidade, buscar a presença dEle, embora você seja pecador, embora você seja tentado tantas vezes a se afastar do nosso Deus. Pedro se surpreendeu com as suas atitudes. E verifique se nós não somos assim. Pense bem, puxe na sua memória.
Você não já fez coisas na vida que você se surpreendeu? Como é que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Ou por que eu estou aqui? Eu não deveria estar neste lugar. Por que eu disse aquelas palavras? Eu não deveria ter dito. Você já passou por isso? Eu já. Muitas vezes. E nós precisamos, como Pedro, precisamos nos surpreender com os nossos erros. Pedro não acreditava que fosse capaz de negar Jesus, mas negou e ele se surpreendeu com isso. Ele percebeu que ele não era forte. O pecado deve ser um pressuposto em nossa vida. Nós devemos pressupor sempre nossa fidelidade a Deus e não o nosso pecado. O que deve nos surpreender não é nossa lealdade a Cristo, mas os nossos erros. Você deve acreditar que pode andar em santidade. A segunda coisa é que nós precisamos acreditar que o pecado na nossa vida é um acontecimento eventual, é algo inusitado, é algo inesperado, nunca algo costumeiro, habitual. Nunca. O pecado da vida do crente nunca é algo costumeiro, habitual. Não há pecados de estimação na vida do crente. Pecado é uma tragédia, é um acidente de percurso. Aprendemos com o apóstolo João quando diz: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Aliás, há uma tradução muito mal feita deste versículo. Quando eu era ainda um crente novo, a Bíblia que eu dispunha naquela época era de uma tradução infeliz. E a tradução era assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Aí eu disse: pronto, então eu não sou nascido de Deus porque eu peco. E depois eu fui entender que esse não é o sentido do texto. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. E a palavra de Deus diz assim: porque a semente que está nele é a semente do Espírito Santo. Você sabe qual é a palavra grega para semente? É a palavra esperma. É interessante. A semente do homem, o esperma do homem, vai fecundar um óvulo, vai gerar um ser. É esta palavra que está aqui no texto grego. Porque o que nele está gerado é a divina semente, é o divino esperma. Porque a divina semente, que é o Espírito Santo, que habita no coração do crente, impede de o crente viver na prática habitual do pecado. Então, se você vive na prática habitual, alguma coisa está errada. Ou a sua vida, ou o texto bíblico. Eu tenho certeza que não é o texto bíblico. O pecado na nossa vida é um acidente. O que aconteceu com Pedro foi um acidente. Pedro foi covarde quando negou a Jesus. Jesus foi levado lá para a casa do sumo sacerdote e ele ficou de longe. Ele não se identificou como discípulo. Vamos lembrar o texto. Aí levaram Jesus lá para dentro da casa e Pedro ficou aqui no pátio. Era uma noite fria, acenderam lá uma fogueira e ele ficou lá no meio. Aí chegou alguém e disse: tu és um deles? Não sou. Daqui a pouco chegou: tu és um deles? Não sou. Homem, não sou. Ainda bem que tem uma vírgula. Homem, vírgula, não sou. Homem, não sou. Tu és um deles, porque tu és o Galileu, teu modo de falar te denuncia. Eu não sou. E a Bíblia diz que ele começou a praguejar, dizer impropério. Você já pensou um crente dizendo palavrão? Pedro. Rapaz, eu não sou, rapaz. Só está se confundindo. Chega para lá. Eu não conheço esse homem. Foi covarde, não foi? Agora eu lhe pergunto: Pedro era um covarde? Pedro era um covarde? É claro que não. Naquele episódio, ele foi covarde. Mas Pedro não era covarde. Vamos lembrar? Quando Jesus foi preso, os oficiais chegaram, Judas na frente,
E quando tentaram prender Jesus, Pedro puxou da espada. Pedro foi para o culto armado, puxou da espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, um sujeito chamado Malco. Sabe por que ele decepou a orelha? Porque o sujeito tirou a cabeça, se tivesse deixado, ele rachava ao meio. Quem fez isso? Pedro. Quer ver outro exemplo de coragem? Os discípulos estavam no barco. Aí lá vem Jesus andando sobre as águas. E os discípulos ficaram apavorados. E Pedro, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Aí Jesus disse, vem. Pedro foi? Foi. Isso não é covardia. Isso é um ato de extrema coragem. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. É bem verdade que andou pouco, mas andou. Não critique Pedro que andou sobre as águas se você nunca andou. Ele andou. Então Pedro não era covarde. A sua negação foi um ato de covardia, mas Pedro não era covarde. Então, quando as pessoas lhe acusarem, você é um adúltero, você pode dizer, eu fui. Se as pessoas disserem, você é um beberrão, eu fui. Você é um ladrão, você é um corrupto, eu fui um corrupto. Mas eu conheci Jesus, conheci sua graça, e eu ando em novidade de vida. Você é um covarde, eu fui um covarde, mas eu não sou um covarde. Querem ver um último exemplo de que Pedro não foi covarde? Quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, Pedro ficou na liderança da igreja. E chegou um dia que ele foi preso. E ele ia ser morto. E sabe o que foi que ele disse? Iam crucificá-lo. E ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. Isso não é um ato de covardia. Então nunca aceite que o inimigo diga, você é isso. Você diz assim, eu fui. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado e fez de mim uma nova criatura. Aquele pecado foi um acidente na minha vida, foi um acidente de percurso. A terceira coisa que eu quero dizer sobre o pecado de Pedro é que ele, quando pecou e quando ele negou a Jesus, aí Jesus saiu, chegou lá no pátio. Somente o evangelista Lucas registra este fato. Jesus saiu e fitou os olhos em Pedro. Jesus não disse nada, só olhou para Pedro. Isso me lembra os nossos pais, né? Aqueles mais antigos aqui, que foram criados na forma antiga. Quando nós fazíamos alguma coisa errada, os nossos pais só faziam olhar para a gente. Não é verdade? Hoje não, você olha para o seu filho, grita, mostra, ele tira a língua, ele ameaça, ele bate, há filhos hoje batendo nos pais, é falta de respeito desses pais, pega esse menino, dê-lhe uma lamborada neles, ensine quem é autoridade em casa. Como é que o pastor diz isso? Se tiver um promotor de justiça aqui vai dizer que eu estou fazendo apologia de crime. Mas aqueles que foram criados à antiga, os pais só precisavam olhar. Jesus olhou para Pedro. E a Bíblia nos diz aqui que e virando-se o Senhor, olhou para Pedro
E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que havia dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo Pedro chorou amargamente. Preste bem atenção nisso aqui. Que o nosso pecado sempre vem acompanhado de vergonha e culpa. Nós precisamos chorar os nossos pecados. Pecado não é algo costumeiro na nossa vida. Nós precisamos sentir culpa e vergonha disso. Se você não se envergonha dos seus erros, quem vai se envergonhar? Seus amigos. A primeira pessoa a ficar desapontada com seus erros deve ser você. Sua família sofrerá, seus amigos sofrerão, seus irmãos em Cristo sofrerão, mas você deve ser a primeira pessoa a ficar desapontada consigo mesmo. Somente quem sofre a culpa é que deve experimentar o perdão de Deus. Por isso que nós precisamos pedir que Deus nos conceda a bênção das lágrimas. As lágrimas são um excelente exudativo. Lava não só o nosso rosto, mas lava a nossa consciência. Não lava o nosso coração, nem o nosso pecado, porque o chorar não salva, nem o lagrimar sem fim, já dizia um velho hino do cantor cristão. O que limpa o nosso coração é o sangue precioso de Jesus. Mas chore os seus pecados, derrame-se diante do Senhor. Em quarto lugar, aprenda a se arrepender dos seus erros. Judas sentiu remorso, mas Pedro, arrependimento. E o pecado nunca é irreversível na nossa vida. O pecado nunca é algo final na nossa vida. Peçamos a Deus que nós não fiquemos insensíveis aos nossos erros. Que Ele nos conceda sempre a ocasião de arrependimento, de correr arrependidos aos pés do Senhor. Uma outra coisa linda que eu achei que Pedro fez, depois que Jesus fitou os olhos nele, que ele chorou amargamente, copiosamente. A primeira tendência das pessoas que frequentam a igreja, que conhecem a Bíblia, conhecem o Evangelho, aí caem no erro, caem no pecado, a primeira coisa que fazem é se afastar da igreja. Eu acho isso muito interessante, né? Interessante como as pessoas deixam a igreja. As pessoas deixam a igreja por qualquer motivo. Eu estou deixando a igreja porque o pastor não falou comigo. Eu estou deixando a igreja porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Eu estou deixando a igreja porque a igreja está corrompida. Eu estou deixando a igreja porque só se fala em construção. Estou deixando a igreja porque o pastor pregou sobre dízimo. Eu acho que ele está preocupado com o salário dele. Eu vou deixar a igreja. Então a gente encontra todos os motivos para deixar a igreja. Mas você não deixa seu emprego porque seu patrão não lhe deu bom dia. Você não deixa seu emprego se o seu salário atrasou. Você não deixa o seu condomínio porque o síndico não lhe cumprimentou. A gente só faz essas coisas com a igreja. Não é interessante isso? A igreja não pode fazer nada de errado com você, porque você já deixa a igreja. E aqui, parece que é da nossa cultura do Maranhão, as pessoas entram e saem da igreja, não dão a menor satisfação. Às vezes eu encontro gente no supermercado, que é membro da igreja, meu irmão, eu estou sentindo sua falta. Não, eu já estou em outra igreja. E é. Antigamente a gente vinha, pastor, eu estou saindo, porque eu estou entrando em rota de colisão com o senhor. Eu não estou aceitando muito essas doutrinas. Então eu estou saindo para outra igreja, até para não lhe causar embaraço, mas eu queria que o senhor orasse por mim, que o senhor me abençoasse. Era assim que se fazia antes. Mas hoje, não. Tanto para entrar e sair, é assim, como se a gente estivesse entrando no supermercado. E há tantos desigrejados,
tanta gente magoada com a igreja, porque alguém me ofendeu, seu chefe lhe ofendeu, você não pediu demissão. Seu salário foi descontado porque você faltou e você não pediu demissão. Só na igreja que a gente acha essas coisas, o fim do mundo. Aí eu vou deixar a igreja, eu não estou concordando com essas coisas que estão acontecendo lá. Aí você muda de igreja, o que é que vai acontecer lá? Na outra igreja? Outros problemas, você trocou 6 por meia dúzia. Porque onde houver gente, haverá problema. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, para encerrar esse capítulo aqui. A igreja é como a arca de Noé. Lembram da arca de Noé? Animais de todo tipo, quadrúpedes, répteis, aves. Vocês podem imaginar o mau cheiro naquela arca? As fezes dos animais estavam lá. Vocês imaginam isso? A igreja é como a arca. Nós temos que suportar aqueles animais que estão do nosso lado. Nós temos que suportar aquele animal que está do nosso lado, que não é da mesma espécie. A igreja é a arca. E nós somos diferentes. E um dia nós estaremos todos reunidos em torno do Cordeiro, como uma única igreja. É isso. Mas uma coisa linda que Pedro fez, ele não se afastou dos seus irmãos em Cristo. Quando Jesus apareceu para os discípulos lá no lago, no mar de Tiberíades, Pedro estava com eles, com os discípulos, pescando, voltou ao seu antigo trabalho. Ele não se afastou da igreja. Então a primeira coisa que acontece hoje, eu me afasto da igreja, mas Pedro não se afastou. Os seus irmãos em Cristo não lhe acusaram, seus irmãos o acolheram. Feliz, abençoada é a igreja, que está sempre de braços abertos para acolher aqueles que erraram, que pecaram, mas voltaram arrependidos. A igreja precisa ser isso, a igreja precisa ser esse hospital, esse ambiente acolhedor, de ajudar esse irmão caído a se levantar. E os discípulos foram isso para Pedro. Pedro não se afastou da igreja. E Jesus apareceu para eles e conversou com Pedro. Então não se afaste da igreja. Não se afaste dos caminhos do Senhor. E a igreja sempre precisa ser esta igreja que perdoa, que ama, que acolhe, como Jesus faria. Eu quero encerrar. A última coisa que Pedro fez, e nós devemos fazer, se isso acontecer conosco, é que quando nós cairmos e Jesus nos chamar de volta, que nós voltemos. Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, segue-me. E Pedro se levantou e seguiu a Jesus novamente. Aí você pode dizer: não, eu já fracassei, eu já fiz besteira, eu estou envergonhado, eu não posso encarar os meus irmãos na igreja. Mas quem está lhe chamando é Jesus. E Jesus sempre tem e dá oportunidade aos seus filhos que caíram a se levantar e a voltar e a servi-lo novamente. Eu quero encerrar lembrando aquele olhar de Jesus. Quando Jesus saiu e olhou para Pedro, aquele olhar mudou tudo. Aquele olhar de Jesus transformou Pedro. Um olhar que penetrou o coração de Pedro e levantou aquele discípulo para sempre. Esse olhar de Jesus, de restauração. E eu peço que Jesus esteja sempre com o seu olhar estendido para mim, fazendo comigo o que ele fez com Pedro, fazendo com você o que ele fez com Pedro, fazendo com a sua igreja o que ele fez com Pedro.
Jesus possa olhar para nós hoje com aquele mesmo olhar que ele lançou a Pedro. Talvez um olhar de censura, talvez um olhar de tristeza, mas sobretudo um olhar de perdão. Que você possa sair daqui perdoado, restaurado, e dizendo sim a Jesus, mais uma vez, quando Jesus está dizendo, filho, segue-me, segue-me. Vamos olhar para Jesus, vamos permitir que Ele faça uma obra na nossa vida, vamos pedir que Ele nos dirija e esteja sempre pronto a nos receber, mas que a sua igreja seja assim também. Amém?